Bom dia no nono ano, tudo bem? Nós estamos aqui, vou ler para vocês, né, a prova de geografia. Só atento, tá? Apenas uma resposta certa por questão fechada, tá? Por questão de marcar, como vocês dizem. Vocês vão receber essa prova em arquivo pelo PDF, vocês devem converter para o Word, responder, ou mandar o próprio arquivo pelo Sai Comunica, ou mandar foto pelo Sai Comunica. Lembrando que toda a comunicação é pelo Sai Comunica, mas a coordenadora deve enviar para vocês as orientações. Meu objetivo aqui hoje é só ler a prova, tá? Então nós vamos lá, a prova ela tem, só para poder não ter nenhuma dúvida caso vocês estejam fazendo a prova, basta ver esse vídeo que ela sana as dúvidas, tá? Na primeira questão eu quero saber as consequências diretas da Primeira Guerra Mundial, tá? Essa questão, apesar de parecer de história, também ela fala de geografia. Lembra que a gente falou sobre a divisão as divisões, né, o mundo que foi se dividindo, né, geograficamente falando, e que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial tem um papel muito importante nessa reconfiguração dos mapas. Então vocês vão ler essa questão, tá? E ela é bem intuitiva. Você usando o conhecimento de história ou em geografia, você responde facilmente, tá? A segunda questão também ela fala também sobre a Guerra Fria, tá? E ela pergunta qual o maior símbolo dessa divisão da Guerra Fria. Falamos várias vezes, eu trouxe até vídeo para vocês desse episódio, dessa situação, tá? Então bem tranquilo de responder. No terceiro, eu quero que você me defina com suas palavras o que é um mundo, a diferença de um mundo bipolar e multipolar. Lembra que nós falamos que o mundo bipolar contexto da Guerra Fria, mundo multipolar, o contexto atual, eu quero que você me diferencie, tá? Esses dois termos também trabalhamos em sala de aula, tá? Várias e várias vezes. Nada aqui que está nessa prova não foi trabalhado enjoadamente na prova, né? Ou na aula. O quarto, você vai me dizer os problemas dos países asiáticos, que são novos tigres asiáticos, mas que ainda não conseguiram alcançar o patamar de país desenvolvido. Gente, é uma questão bem tranquila, intuitiva, né? Uma questão que se você ler com cuidado, você responde facilmente, tá? O quinto, um quinto é uma questão em que você tem que ler, né? Vai ter um texto, vai ter uma imagem, você vai ler, e a partir dessa imagem você vai falar um pouco sobre o processo de globalização e as consequências desse processo de globalização dentro de um contexto geral, tá? Então leia com muito cuidado, essa é a questão que você vai precisar ter o máximo de cuidado, tá? Leia com carinho, leia palavra por palavra, tá? E aí a partir dessas palavras você vai conseguir juntar, são duas frases que juntam a forma, o sentido da questão, tá? É uma questão que parece ser complicada, mas lendo com cuidado você vai entender que a gente já discutiu o contexto disso várias vezes quando a gente fala de globalização, de capitalismo, de mundo moderno. Bom, aulas e mais aulas sobre isso, então é só uma forma de. Essa questão é só uma forma de intelectualizada de discutir aquilo que a gente discutiu várias vezes, tá? Sexto, tá? A gente tem aquele mapa que inclusive está no livro de vocês, tá? Um mapa que mostra hemisfério norte e sul e mostra umas cores diferentes. E a partir do próprio mapa você consegue responder a questão. Essa daí eu tô dando para vocês praticamente de graça, tá? É uma questão bem tranquila de responder. É uma questão intuitiva. Se você vem acompanhando as aulas, você vai responder sem precisar nem piscar, tá bom? O sétimo, cite as vantagens e características da União Europeia, tá? Então a gente falou sobre os blocos econômicos, foi os últimos assuntos, e eu quero que você me diga para mim as vantagens, né, da União Europeia, tá? As vantagens desse bloco econômico, você vai me dizer, né, algumas vantagens, né? É bem tranquila, só quero saber de suas palavras, né, o que você aprendeu sobre esse bloco econômico. E é, oitavo, eu quero saber o que é uma aldeia global, tá? Você vai. Essa questão aqui ela fala um pouco sobre. É, somente a página saiu aqui do meu. Deixa eu voltar aqui o livro, tá? Aqui fala um pouco sobre a questão, né, de países que possuem uma economia diferenciada com relação a outros países, tá? E aí você vai ter uma questão
Essa questão é bem técnica, mas se você ler direitinho, nós falamos sobre isso quando a gente falou de quando o assunto foi mercado econômico. O último assunto que nós demos de geografia tá o mercado global. E esse mercado fala, esse assunto a gente fala um pouco sobre isso, né? Sobre essas questões da economia e dessa globalização econômica. Leia as opções, que nas próprias opções, uma delas vai levar vocês a entender exatamente o que eu quero dizer. Gente, um abraço, tudo de bom, boa prova e nos vemos na próxima aula.